Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui conosco mais uma vez no nosso programa Papo de Lei com o Ming Costa. Eu sou o Leonardo Costa, você já me conhece aqui do Papo de Lei, cofundador do escritório Ming Costa. Ao meu lado, o Dr. Roger Ming, que você também conhece. E você já está convidado para nos acompanhar também pelas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram e os cortes que nós fizemos aí também pelo TikTok, Facebook. Então seja bem-vindo a mais um Papo de Lei com Ming Costa. Estamos mais nesse episódio para falar de direito condominial. Assunto polêmico e importante. Tem muitas dúvidas nas redes sociais sobre o tema e trouxemos uma especialista em direito condominial, doutora Laís. Doutora Laís, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui conosco e vamos bater esse papo polêmico e importante que é a sua área. Oi, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, 2 colegas, grandes amigos. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu trabalho na área condominial, atuo na área condominial desde 2019. É uma área que eu me apaixonei, é uma área muito dinâmica, com muitas particularidades. Então, vai ser um prazer falar sobre isso hoje com vocês. Doutora, e por que a doutora foi para essa área condominial? Quando se formou, já pensou em ir nessa área? Ou foi uma vontade, ou foi uma oportunidade que apareceu depois? Como que foi essa migração sua? Foi por acaso. Eu morava num condomínio, eu acabei de me mudar para esse condomínio e tinham muitas questões condominiais, cobranças de taxas de corretagem indevidas. E os moradores começaram a me perguntar, a me questionar. Eu tomei gosto pelo tema, fui estudar, me aprofundar. E lá eu consegui muitos clientes nessa área e nunca mais saí. Normalmente eu acho engraçado como os especialistas eles acabam se formando, né, na área de especialização deles, porque realmente é a demanda que nos puxa para a especialização. Com certeza. Mas assim, a doutora se formou em que ano? Qual faculdade? Eu me formei em 2018, eu dei início no curso em Bauru, eu sou de Agudos. Eu comecei na IT, uma excelente faculdade, e no último ano eu transferi o curso para Ribeirão Preto e me formei na UNAERP. Bacana. Quando a doutora acabou a faculdade, ou até dependendo aí durante a faculdade, trabalhou em que tipo de escritório? Já foi para essa área de direito condominial ou trabalhou em outras áreas? Eu trabalhava em paralelo na área de direito condominial, mas eu iniciei trabalhando em escritórios de massa. Como a maioria de nós, né? Exatamente. A doutora tem uma pós-graduação também em Direito do Trabalho, minha colega aí, de área, né? Mas acabou migrando para o direito condominial aí pela questão da necessidade, né? Da demanda, dos problemas que foram surgindo ali e se apaixonou por essa área. Mas como iniciante da carreira jurídica aí, como é que era o seu trabalho nesse escritório de massa? Eu fiquei por 6 anos nesse escritório. Eu fazia basicamente audiências e diligências. E foi, assim, um aprendizado muito interessante e peculiar. Eram coisas diferentes todos os dias, a gente não tinha acesso ao processo antes, então era uma surpresa. Eu chegava para fazer audiência. Uma aventura atrás da outra. Exatamente. Sem muito conhecimento do caso em si. Né? Nessa época nós trabalhamos juntos, né? E eu ficava na parte de fazer a PS e tal, e ela fazendo as audiências. E eu pensava, como que ela vai fazer audiência se eu estou fazendo a peça agora? E a audiência daqui 20 minutos. E ela lá, na boca ali da audiência, pra gente mandar ela imprimir em algum lugar. Falava, gente, como que ela faz isso? E é esse o tipo de escritório de massa que normalmente tem. E é interessante tocar nesse assunto, porque tem muitos estudantes de direito que pensam, eu quero tal área. Só que nem sempre é possível terminar a faculdade e simplesmente você já está naquela área. A gente tem realmente, às vezes, pegar um cargo um pouco que ganha menos, um pouquinho mais custoso, mas que você, né, vai ganhar aquela experiência. Com certeza você tem muitas coisas de audiência para contar, né? Exatamente, justamente por uma questão de experiência. Eu nunca tinha feito uma audiência na vida. Eu entrei no escritório, eu passei na OAB antes de me formar. Eu entrei no escritório sem nunca ter feito nenhuma audiência. E no primeiro dia eu já tive que fazer uma audiência trabalhista. Então, assim, todo esse medo que eu tinha, ele teve que ser sanado na prática, na marra. Batendo cabeça, né? Batendo cabeça. A maioria de nós somos assim, né? Na verdade. Eu lembro da minha primeira audiência também, audiência de instrução,
Eu me lembro exatamente, eu era trabalhista também. O cliente ficou muito nervoso na hora, inclusive antes de começar a audiência ele me disse, doutor, eu tive que tomar um Rivotril antes de entrar para a audiência, porque eu tô muito nervoso. Eu falei, não, calma, vai dar tudo certo. Essa foi a última frase que ele ouviu. Na hora que ele chegou na audiência, de frente para o juiz, a reclamada pediu o depoimento pessoal. Né? Eu quis ouvir também o preposto. Né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Que às vezes não arrancar a confissão é uma estratégia de defesa também. Né? Mas eu quis ouvir o preposto e aí o juiz foi ouvir, então, o cliente, o reclamante. Né? E aí sentou lá e já começou a tremer. Tremia, ficou vermelho, ele era loiro, de olho claro, começou a ficar vermelho ali. E quando o juiz fez algumas perguntas para ele, ele começou a gaguejar. E eu também não entendia o que ele estava falando ali. Aí o juiz falou, só um minutinho, por gentileza. Mandou ele parar de falar. Escreve aí. Já pediu pro assessor ali. O reclamante fala como se nada o que se diz se possa dar crédito. Bela de uma audiência. E eu, na minha primeira audiência de instrução, falei agora. Aí, como um bom advogado, a gente tem a mania de usar o pela ordem, né? Sim, Pela sempre. ordem, silêncio. O reclamante está nervoso e me disse ainda que tomou um Rivotril antes de vir para a audiência, né? O senhor pode reformular? Não, doutor. Já está registrado em ata. Vou constar os seus protestos. E aí foi, né? Na época da doutora, as audiências eram presenciais, né? Que com certeza é muito mais complicado. Nós fizemos uma audiência mês passado, virtual, e na verdade o réu, né? Estávamos pelo réu, ele ficou muito nervoso. Na hora dele apresentar o RG, ele congelou e ficou olhando assim. E aí todo mundo falava, apresenta o RG, ele assim, ó. E não fazia nada. Aí ele saiu da audiência. Aí eu começava a ligar pra ele, olha, vai ter revelia e tal. Eu falei, não, só um minutinho. Ligava pra ele, doutor, tô muito nervoso, não consigo abrir a câmera. Eu, pelo amor de Deus, abre a câmera. Então é muito complicado e não tem como a gente prever. Ele abriu a câmera e estava todo suado. Suado. Aí depois dos bastidores ele falou, doutor, quase abri a câmera no banheiro, porque eu tive que ir no banheiro no meio do RG. Eu falei, não, você tá brincando comigo, gente. Agora, imagina pra nós, como profissionais, que precisamos de todo um preparo, né? A doutora mencionou aí que teve que se deparar com uma audiência sem ter contato com o processo, teve que aprender na marra ali, batendo cabeça. É bem difícil essa situação, né? Eu lembrei de um caso que eu estava até pela outra parte, mas eu fiquei com muita dó. Que o reclamante, ele ficou tão nervoso, que ele não entendia o que a juíza perguntava. Então, assim, para mim ficou muito claro que ele não estava entendendo a pergunta. Ela perguntava, usando um juridiquês, que para uma pessoa muito simples, não estava entendendo absolutamente nada do que ela estava falando, e ele respondia coisas completamente diversas da pergunta. E ela foi ficando nervosa, ele mais nervoso ainda. Ela falava, você não está respondendo o que eu estou perguntando. E aí ele respondia outra coisa que não tinha nenhuma ligação com a pergunta. E assim, a ação foi improcedente de um caso que eu vi ali uma injustiça jurídica. Ele tinha direito e ele não conseguiu se expressar porque verbalizar ele não entendia. mesmo. Exatamente isso. É muito triste, né? Muito. A gente ver isso na prática. Eu lembrei de um outro caso. Olha, aproveitar que a gente está falando sobre audiência, lembrei de um outro caso meu que, na verdade, foi quase uma situação de massa. Eu entrei com diversas reclamações trabalhistas contra uma determinada construtora aqui da cidade, porque não pagou a rescisão dos empregados ali. E aí eu me lembro que essa construtora estava fazendo acordos com todos os empregados na justiça. Inclusive, o advogado já estava falando comigo, doutor, como vai ser o valor desse acordo aí, né? E eu brigava para poder conseguir sempre um valor condizente com a realidade do empregado, né? E aí eu me lembro que cheguei numa audiência, uma juíza nova, substituta, e aí na audiência ali ele propôs um valor absurdo, o advogado, né? Era R$200 o valor do acordo. Meu Deus. E o reclamante, doutor, não vamos aceitar, né? Eu falei, não, obviamente que não. E aí eu falei, excelência. E como ele fez a proposta, a juíza foi obrigada a registrar ali, né? E abrir a oportunidade para eu concordar ou não. Eu falei, excelência, a senhora vai me perdoar, mas esse valor não paga nem meus honorários. Né? Para que eu fui falar isso, doutor Ming? Ela falou, doutor, o senhor não tinha nem que estar cobrando honorários numa situação como essa, o senhor tinha que fazer pro bono. Nossa. Olha os termos dessa ação e começou a descer a lenha no processo. E aí
eu vou falar o quê? Numa situação como eu estava iniciando também, depois eu fui vendo, né, o tanto de argumentos que a gente pode usar numa situação como essa para rebater o juiz. Né? Eu vou receber um processo agora, mas ela está trabalhando pro bono para fazer essa audiência? Exatamente, Isso é um dos argumentos, gente, né? Pelo amor, né? Não tem o menor cabimento. É difícil. Mas assim, hoje a doutora já passou desse nível, dessa fase engraçada da nossa vida, mas que a gente precisa passar para crescimento, evolução profissional, né? E hoje a doutora já alçou um degrau onde já está, além de advogada, como empreendedora também. E a gente gostaria de saber aí qual que é o diferencial hoje de trabalhar como advogada e, ao mesmo tempo, uma empreendedora. Hoje eu tenho a administradora, né? Eu tenho uma administradora de condomínios, a Solução. E o nosso diferencial primordial é atendimento. Eu falo que tanto como advogada, como na administradora, esse é o meu foco sempre. O meu cliente não fica sem resposta. Não importa se é sábado, domingo, se é no período noturno. Eu não consigo, isso é uma coisa minha. Eu não consigo, eu respondo, imediatamente eu respondo, eu atendo WhatsApp, eu atendo ligação, não importa o horário. Eu sempre procuro, principalmente na administradora, ser o braço direito do síndico. Então, eles podem tirar dúvidas comigo em tempo real. Quando o problema acontece, eu vou sempre no condomínio, eu procuro ajudar. Tento ser essa parceira. Eu acho que esse é o principal diferencial. Às vezes eu pego condomínios novos, eu escuto os síndicos reclamando que eu não tinha respaldo nenhum, eu não conseguia contato. Lá não, lá você fala com a proprietária. E qualquer tipo de problema, eu estou sempre à disposição para ajudar. Não, e realmente é um diferencial muito grande, porque o que a gente mais escuta problemas tudo é terceirizado numa administradora, então até chegar no departamento jurídico, a pessoa está com aquele problema, ela quer resolver na hora, às vezes ligou para a polícia, às vezes fez documento e tal, e não sabe se pode ou se não pode. Então, realmente é um diferencial bem bacana. A gente vê que isso, pegando um gancho do trabalho que você iniciou, que era um escritório de massa, só para o pessoal entender, um escritório de massa, para quem talvez não entenda, é um escritório de contencioso em quantidade volumosa, né? Muitos processos que caem todo dia, normalmente bancos, né? Que sempre recebem ações, e acaba que os próprios advogados não conseguem dar conta da demanda e deixam a desejar essa questão da atenção individualizada ali para o cliente, dele se sentir acolhido. Inclusive, num dos outros podcasts que a gente fez com um policial militar, ele falou sobre a questão da necessidade individual da pessoa. Às vezes a pessoa liga, no caso de um condomínio, por exemplo, tem uma pessoa aqui que está incomodando a minha paz, o meu sossego. Para ela, é o maior dos problemas que existe dentro do condomínio naquele momento, e ele quer resolver. Então, não importa o tamanho do problema, importa a disponibilidade, a atenção, o amor, o carinho que é dispensado pelo profissional naquela situação específica, não é mesmo? Exatamente. Com certeza é isso. Faz toda a diferença. E hoje você, como administradora, como empresária na administradora e como advogada, você acaba tendo multifunções. Como é que você lida com tanta coisa na sua vida hoje? Eu procuro separar, assim, os atendimentos eu faço durante todo o dia e até no período noturno, não tenho nenhum problema em relação a isso. A parte burocrática, eu procuro separar um tempo para a parte do escritório e um tempo para a parte da administradora. Mas no dia a dia, na prática, eu passo praticamente o dia todo só fazendo atendimentos. Aí eu delego as funções administrativas para os meus colaboradores. Então, você tem uma equipe por detrás do escritório. Tanto do escritório como da administradora. Entendi. E os problemas do condomínio são inúmeros, né? Então, assim, as demandas são as mais diversas, desde de um cachorro latindo, de uma criança que brinca, cola meleca na parede, que já aconteceu no meu condomínio, até fezes, vários outros problemas. Essa demanda vai vindo para você pelo WhatsApp, pelo telefone, e você já vai tirando a dúvida, já vai resolvendo, orientando, porque o próprio síndico ele fica com muito receio, né? De tudo que ele faz ali, ele vai ter algum problema. Conta um pouquinho como é que é o dia a dia. Geralmente é pelo WhatsApp, mas alguns síndicos acabam ligando também, às vezes uma coisa mais urgente, já precisa resolver na hora, mas geralmente é pelo WhatsApp e são as demandas mais diversas possíveis. Essa semana eu tive um caso de uma criança autista que o vizinho de baixo reclama, assim, incessantemente do barulho.
E é um caso muito delicado, a família da criança também é bastante complicada e não tem muito o que se fazer. A gente tem laudos, eu já tentei intermediar, mesmo que seja um problema de direito de vizinhança, eu procuro intermediar, resolver a questão, mas são pessoas que estão, assim, não estão no espírito de se entender. Então, é uma questão bem complexa. O barulho incomoda apenas esse morador. Já virou uma questão pessoal, uma briga pessoal ali. Então, cada dia é uma novidade, é uma coisa nova. Viver em sociedade é difícil. E aí a pessoa, ela decide ir para um condomínio e ela exige, né, na cabeça dela que ela tenha segurança, que ela tenha sossego e tudo mais. E muitas das vezes não é isso, né? Não é bem isso a realidade daquela pessoa. Por exemplo, eu lembro no início da pandemia, as pessoas, tá mais tranquilo, os prazos ficaram suspensos, enfim. Eu nunca trabalhei tanto na vida como na pandemia. Foi a época que eu mais trabalhei, às vezes eu chegava em casa 1h da manhã, porque o condomínio não para, o condomínio nunca parou, eu nunca consegui parar. E pelo contrário, né? As Muito pelo pessoas contrário. ficaram nas residências, Exato. gerando mais demanda, mais barulho, mais confusão. Muito mais problemas. Eu tive problemas, assim, que a gente nunca tinha enfrentado antes. E cada hora era uma legislação, as questões mudavam muito rapidamente, eram muitas dúvidas, eram muitos comunicados para os condomínios, porque tudo estava mudando a todo tempo. Então, foi, assim, uma fase bem complexa. E ninguém sabia muito o que fazer, quando que pode, quando que não pode. Exato. Se o divórcio aumentou no Brasil, imagine a briga de vizinho. É verdade. Aumentou muito. Você... Eu posso falar com certeza. Teve um aumento de demanda, assim, impressionante. Você testa realmente a força da paciência da pessoa quando você convive com ela diretamente ali, né? Não falo nem tanto da questão do casal, mas da questão do grupo ali, né? O condomínio, querendo ou não, são unidades coladas ali lado a lado que acabam um interferindo no outro, né? Não tem muito o que fazer nessa situação, tem que lidar. Nas redes sociais, uma das coisas que mais mandam pra gente questionamento é sobre latido de cão. Late de dia, late de noite, já falei, já notifiquei, e não para. Nesse tipo de situação, qual que é a orientação que vocês falam para os síndicos aí que estão passando por esse tipo de problema? Que eu acho que praticamente todo condomínio vai ter algum problema quanto a esse, né? Com certeza. Eu falo que esse é um dos problemas principais. O que eu mais recebo reclamação é quase que diário. E varia muito, depende muito da situação. A gente sempre tenta usar do bom senso, porque não existe nada pré-definido. A gente vai muito com base em jurisprudência e tentar conciliar. É óbvio que não tem como a pessoa segurar o cachorro para que ele não lata, mas tudo dentro de um bom senso. Se chega num modo que já está atrapalhando a convivência, a salubridade dos vizinhos, aí sim, o condomínio ele tem que começar a tomar atitudes, notificações, enfim. Há quem diga que o animalzinho não tem culpa, né? Mas o tutor ele é responsável. Exato. Então, sempre nós falamos que se está acontecendo uma situação assim, com vários moradores, muita gente reclamando, é pertinente colocar no livro de ocorrência, faz um boletim de ocorrência eletrônico, consta na assembleia. Se for um caso extremo, leva tudo isso para uma demanda judicial, né? Filme, produza provas, né? Porque, assim, muitas vezes fica naquela fofoca dali e daqui reclamando. Gente, não adianta, tem que resolver de alguma forma, né? Tem que se documentar. Exato. A minha orientação principal é formaliza. Formaliza no livro de ocorrências, por e-mail para o síndico. E aí, dependendo da situação, eu tenho vários casos que a gente precisou judicializar a questão. O animalzinho ali, né, o pet, né, que a gente fala, muitas das vezes, né, a pessoa fala assim, mas, gente, é um pincher. Mas às vezes é aquele latido ardido o dia inteiro na cabeça também, né, é complicado. Sobre essa questão do pet, né, dos cães aí, gatos, enfim, animais de forma geral, existem, como a doutora disse, entendimentos jurisprudenciais, usos e costumes, enfim, não tem uma regulamentação específica a respeito. Como que a justiça, o poder judiciário, os juízes têm lidado com uma situação como essa quando parte para judicialização do caso? Olha, eu tive alguns casos que foi determinado perícia para verificar se realmente o barulho era excessivo ou não era. E num dos casos que se comprovou que o barulho era excessivo,
foi convidado o proprietário a retirar o animalzinho do imóvel. Eu sei que isso é uma coisa muito traumática, porque o animal é parte da família, então, assim, gera uma série de outras demandas. Uhum. Então, a gente busca evitar isso, não chegar nesse ponto. Eu oriento que procure um adestrador, tentar melhorar de alguma forma esse latido antes de se valer das vias judiciais. Porque, por exemplo, eu tenho um outro caso que o entendimento foi ao contrário. O juiz entendeu que o animal latia sim, mas que estava dentro de uma normalidade, então o condomínio não podia fazer nada. E, pessoal, esse exemplo do animal é um exemplo que pode ser usado com tudo. Então, som alto, criança fazendo um barulho excessivo, lógico, sem situação de doença, alguma outra situação, qualquer outro problema, né? Fumaça, churrasqueira dentro do apartamento que não pode. Então, assim, muita gente levanta a bandeira que tô dentro das quatro paredes ali, é meu lugar e ninguém pode falar nada. E não é bem assim. Não é bem Você tem que viver em sociedade. Você está num condomínio, tem as regras condominiais, você tem que seguir. Se estiver incomodando outro morador, pode ser necessária uma demanda judicial para resolver isso. Um dos princípios, né, do direito condominial é você fazer prevalecer o direito coletivo em detrimento do direito individual ali. Por mais que a pessoa, como você disse, ali é um animalzinho, faz parte da família, mas é uma família em comparação a toda uma coletividade de famílias, né? Então, é difícil, por mais que seja complicado falar sobre isso, mas é uma situação que existe, né? E a justiça vem lidando, então, dessa forma. Existe a possibilidade de o juiz proibir que num determinado condomínio não tenha pets? No meu entender, jamais. É um direito de propriedade, é um direito inerente à pessoa. Então, eu entendo que jamais pode ter essa proibição. Aqui em Ribeirão já tiveram alguns casos de proibição de animais na convenção e, até onde eu sei, todos eles foram barrados pelo Poder Judiciário e permitiu que os proprietários continuassem com seus pets. É interessante falar isso porque, assim, a convenção, ela não é uma regra absoluta, né? Não está ali numa pedra que não pode ser mudada. Então, eventuais problemas que você vê na convenção, aqui não pode X coisa. É uma coisa absurda? Pode ser demandada, sim, uma ação judicial para reescrever a convenção, se for o caso. Exato, eu já peguei convenções que afrontavam vários princípios da Constituição. Tem uma outra situação que não é corriqueira, mas é uma coisa que incomoda também dentro dos condomínios, que é a questão da pessoa que faz uso de substância entorpecente, por exemplo, a maconha. Uhum. E que acaba incomodando outros vizinhos ali, condôminos. Como proceder numa situação como essa, assim, não necessariamente partindo para o Poder Judiciário, mas, se caso necessário, o que fazer? O mais difícil é identificar a unidade. Muitas vezes você acredita que é uma unidade, mas como é fumaça, enfim, pode não ser. Uhum. Identificando essa unidade, com certeza, realmente, essa fumaça é proveniente dessa unidade, que não só maconha, mas qualquer outro tipo de fumaça, enfim, coisas que perturbem a salubridade. Uhum. Hoje eu oriento a marcar uma reunião com esse morador, orientar, porque a gente sabe, né, Roger melhor do que eu, que chamar a polícia, enfim, a polícia não vai entrar na unidade do morador. Sim. Então, eu tento resolver de forma amigável, chamar, explicar, falar que está incomodando. E aí, se a pessoa realmente não para, a gente, de acordo com a convenção, vai aplicando multa, notificação e, se for o caso, judicializa. A questão, então, nesse caso específico, inclusive, até puxando um gancho do caso dos pets, uhum. é você formar um dossiê, exato. Um histórico de reiterados... notificações e aplicação de multa. Porque tem uma coisa que talvez possa gerar um pouco de dúvida no pessoal, que é a questão do comportamento antissocial. Isso, inclusive, está previsto na lei. Sim. A definição de comportamento antissocial é bem abrangente, né? Mas, por exemplo, igual o Dr. Ming mencionou, uma única vez que você ouve som alto já é motivo para você, por exemplo, multar? Ou, não, de forma alguma. Sei lá, a pessoa fez uma festa, ficou até tarde ali? Não, né? Não, de forma alguma. O que a gente faz nesse caso? Por exemplo, teve uma infração, a gente notifica. Se a pessoa incorrer em uma outra infração no mesmo sentido, aí sim, envia uma multa. Mas até
Se comprovar um comportamento antissocial, que é um caso muito extremo, não é apenas com essas multas, entendeu? É uma coisa bem específica. Severa mesmo. Muito severa e muito extrema. Eu já tentei, nós já entramos com uma ação de um morador que realmente causava muitos problemas no condomínio. Tinham mais de 10 notificações, umas 20 multas, e mesmo assim o juiz entendeu que não era o caso de tratar ele como um morador antissocial e pedir a saída dele do condomínio. Então tem que estar muito embasado. Eu já vi situações de um fanático aí por futebol, todo jogo era assim, uma festa. E pendurava bandeiras, barulho, som extremo, e não importa se eram 11 horas da noite, fogos pela janela e notificação. É possível você expulsar um morador desse? Tem a possibilidade, desde que judicialmente. Só com Assembleia. administrativamente de forma alguma. Você precisa entrar com uma ação e pedindo para que o juiz declare isso. Pensando nessa parte de eventualmente expulsar ele pela via judicial, é importante falar que, vamos supor que a propriedade é dessa pessoa. Então, ela vai ter ali cessado seu direito de posse, mas não da sua propriedade. Então, o apartamento é dele. Então, ele pode alugar eventualmente, mas, né, ele não vai poder viver ali no condomínio, né, pela essa regra aí antissocial. Exato. A vedação é só para que ele desocupe o local, porque ele estava trazendo problemas para a coletividade. Mas ele continua com o direito de propriedade. Então, ele pode alugar, pode vender, isso ele não perde. O direito de vizinhança ele tem que prevalecer, né? Porque se ali tem 30 moradores e um causando problema para os 30 moradores, né, o coletivo é o que manda. Mas é complicado numa situação como essa, porque imagina, você reside no local, mas por determinação judicial você é obrigado a sair. É até humilhante dizer isso, né? E é um caso, assim, por favor, muito se retire da sua extremo. própria casa, porque você está incomodando. Mas é muito extremo, isso é muito raro. Para chegar nisso, realmente tem que ser, assim, uma coisa fora do padrão, fora do comum. A pessoa pede. Ela procura muitas vezes até conseguir. A gente sabe que na questão do direito condominial, muito se evoluiu nesses anos todos aí. E uma das coisas que tem crescido demais dentro dos condomínios são os aluguéis de hospedagem, né? O Airbnb. Né? E muitos condomínios não acham legal ter uma unidade ali que seja alugável, né, por hospedagem. Mas isso é uma realidade hoje. Como é que os condomínios vêm lidando com isso? Pode restringir? Não pode? Quais são as medidas que o condomínio, o zelador, o síndico podem tomar numa situação como essa? Então, se não tiver na convenção coletiva, a princípio você não pode restringir. Qual que é a minha orientação? Fazer uma mudança, fazer uma alteração com quórum específico para vedar. É até por uma questão de segurança. A gente tem um condomínio hoje que está enfrentando esse problema, tem um proprietário que ele continua no imóvel e ele aluga o quarto. Então, é um fluxo de pessoas muito grande, são pessoas que estão entrando no estacionamento, que estão circulando pelo prédio e ninguém tem controle. Então, eu já orientei, nós estamos pegando assinaturas para fazer a alteração da convenção. A gente fez a assembleia e agora ela se prolongou no tempo e está fazendo por formulário de votação para que consiga fazer essa vedação. Essa questão da segurança, ela é muito importante porque muitas vezes a pessoa que está ali usando a unidade, alugando a unidade, ela tem fins lucrativos. Exato. Então, ela não se importa com o coletivo ali, uma vez, até porque ela não está ali. Exato. Né? Então, teve até um caso que eu estava estudando um pouco a fundo e vi 4 meninas alugavam um apartamento de Airbnb em determinado condomínio para realizar programas. Normalmente, esses condomínios são localizados perto de baladas, universidades, rodoviária, aeroporto. São normalmente aqueles condomínios que são um atrativo para Airbnb, né? E que acabam trazendo esse tipo de incômodo. Né? Você mencionou a questão da segurança, tem a questão do sossego e da saúde também. Essas 4 meninas, por exemplo, cada uma delas atendia em torno de 5 a 6 clientes por dia. Então, imagina, cada cliente que vai lá, que usa o chuveiro, seriam aí em torno de 20 banhos por dia e o rateamento da água é feito proporcionalmente para cada unidade. Né?
Então, é complicado uma situação como essa, né? E além da questão financeira, realmente essa parte de segurança eu acho muito complicada. Na minha época como policial em São Paulo, era muito comum a pessoa alugar com documento falso e fazer diversos furtos no local. Tanto furto de veículo quanto furto dos apartamentos. Eu anotei aqui, tem um recurso especial do STJ, que é 1.819.075, que ele entendeu que é totalmente possível realmente vedar o Airbnb, mas não é uma decisão erga omnes, né? Então, assim, é caso a caso, que nem nessa situação, com certeza, produzindo um tipo de prova como essa, é totalmente vedado e o direito de vizinhança, mais uma vez, tem que prevalecer. Com certeza. A gente entende também que a posição do síndico, ela é uma posição delicada. A pessoa já entra perdendo. Porque a primeira coisa que a pessoa fica sabendo é responsabilidade civil e criminal de qualquer coisa que aconteça. Então você acaba meio que abraçando, tanto que, pelo menos onde eu moro, e acho que também o Dr. Ming mora em condomínio, dificilmente consegue ter ali um síndico próprio que mora ali, ou que não receba uma remuneração, porque é uma bomba que ele acaba recebendo na mão ali para poder lidar. Quanto a essa questão da responsabilidade civil, criminal, e eu sei que tem muitas outras mais, tributárias, enfim, fiscais, qual que é a orientação que a administradora, por exemplo, ou como advogado, a gente poderia dar, não para encorajar, eu diria, porque eu acho que a pessoa tem ciência de onde ela está entrando, né? Mas que poderia dizer para ela se tranquilizar com relação a isso? Na verdade, o síndico ele precisa estar respaldado. Geralmente o síndico ele não é advogado, ele não é administrador, muitas das vezes ele é só um morador que resolveu assumir isso, muitas vezes até por amor ao condomínio. Eu tenho muitos síndicos moradores que recebem só a isenção da taxa, enfim, não tem remuneração. Então, é muito importante esse respaldo, essa posição da administradora por trás desse síndico, para falar para ele, olha, o que ele pode, o que ele não pode fazer, quais os riscos, e principalmente nessa questão fiscal, para fazer todas as obrigações fiscais tudo certinho, para que ele não tenha nenhuma surpresa. E a questão do dia a dia do trabalho do síndico é muito complicada, porque você lida com qualquer tipo de pessoas, né? Tivemos um caso aí em março no Distrito Federal que ficou famoso na mídia, que o síndico foi chamar atenção para usar o aparelho de academia e levou um soco na cara e foi nocauteado. Então, você já se deparou com algum caso assim que houve agressão dentro do condomínio? Agressão não, mas eu fui fazer uma assembleia, acho que tem um mês e pouquinho, e antes de um condomínio super tranquilo, um condomínio até pequeno, e antes da assembleia um morador me ligou, disse que ele estava sendo ameaçado por um dos vizinhos e que ele iria levar um segurança armado na assembleia. Qual que é a atitude da pessoa falar isso, né? Eu falei que jamais, assim, me pedindo autorização para levar um segurança armado. Um condomínio que só tem idosos, sabe? Eu falei, de forma alguma, jamais. Se eu chegar lá para fazer a assembleia e você estiver com esse segurança, eu vou chamar a polícia imediatamente e a gente vai encerrar a assembleia. Não vai ter assembleia. Ele não gostou, ele ficou bravo, enfim, um condomínio que eu jamais esperava, um condomínio pequeno. E aí nós chegamos lá, eu estava até apreensiva, mas ele foi nessa assembleia, mas não levou ninguém. Uma coisa que falam bastante pra gente é questão de problema com o síndico, transparência na gestão e etc. É possível os moradores, de alguma forma, expulsar o síndico, substituir esse síndico? Com certeza. Como Mediante um quarto de assinaturas. Hoje tem muito disso, de estar descontente com o trabalho do síndico e querer trocar, muitas vezes por uma figura de um síndico profissional, enfim. É necessário colher um quarto de assinaturas e chamar uma assembleia. Nesse edital de convocação, precisa obrigatoriamente ter o cabeçalho, informando a data da assembleia, dando a oportunidade de renúncia ao síndico, de explicações, e, em caso dele não aceitar a renúncia, de destituição de síndico e eleição de um novo síndico. Tem até um caso que apareceu para o nosso escritório, o Dr. Ming pode esclarecer melhor, onde o síndico gerava mais confusão do que resolvia confusões, né, dentro do condomínio. É um caso bem polêmico. Chegou pra gente, o síndico, ele utilizava as imagens internas do condomínio, que seria para a segurança, para fazer picuinha entre os moradores. De modo que
ele chantageava um, chantageava outro, falava para o funcionário fazer tal coisa porque pegou ele na câmera dormindo e etc. Até o ponto que chegou a demanda judicial que nós fizemos, que ele mandou uma imagem para um morador falando que o vizinho conversava com a mulher dele quando ele ia trabalhar, que provavelmente seriam amantes. Meu Deus. Agora, imagina isso dentro de um condomínio. Gerou uma polêmica gigantesca, assembleia extraordinária, todo mundo querendo matar todo mundo. Eu falei, gente, vamos fazer um processo. Calma, né? Não precisa matar ninguém. E o síndico renunciou aí de pronto quando viu que o negócio ia complicar, né? Mas as imagens são fortes. E era um síndico morador? Síndico morador. E continuou lá? Renunciou, tá morando em outro lugar. Não sabemos até... Mudou. É uma situação polêmica. Muito complicada. Quando o síndico é morador e comete esse tipo de atitude, ele tem esse tipo de posicionamento. Porque muitas das vezes ele renuncia, mas ele continua lá. Uhum. Ele continua ali no condomínio e aí ele começa a ter problemas com os vizinhos. É bem delicado isso. Uma imaturidade, né, por assim dizer. Até esse síndico aí, na verdade, já tem uma certa idade, inclusive, né? Até, bom, enfim, vamos tocar o assunto. Vamos falar um pouco sobre a pandemia. Você mencionou que com o advento, né, da pandemia, os processos cresceram, aumentaram, né, assustadoramente. Você trabalhou muito mais do que em qualquer outro momento aí da sua jornada como advogada do direito condominial. Mas a gente sabe que a pandemia ela afetou drasticamente, de maneira positiva, negativa, né, mas de maneira positiva também para os condomínios, né? E uma das coisas que eu vi, uma das inovações, são a questão das assembleias virtuais e abertas. Como que funciona isso? É excelente. Assim, não é para todos os condomínios, eu sempre falo. A assembleia online, ela funciona maravilhosamente bem para determinados condomínios. Condomínios que tem um pessoal mais de idade, enfim, acaba não dando certo, não funciona, as pessoas elas se sentem prejudicadas porque muitas vezes não conseguem acessar e acaba trazendo uma animosidade. Então, eu procuro conhecer bem o perfil dos meus condomínios e dependendo do perfil eu nem sugiro a assembleia online. Agora, para os que pode ser feito, ela é excelente. Eu já cheguei a fazer assembleia estando viajando, já fiz assembleia estando em outro país. E funcionou muitíssimo bem. Essa parte online aí ajuda demais, né? Mas lógico, a gente vê essa dificuldade, pessoa mais idosa para acessar o link, ou às vezes, né, uma pessoa está falando, a outra não consegue falar, é diferente do que o presencial mesmo. Mas é questão de costume, né? A tecnologia é uma bênção, né? Mas tem momentos ali que até para nós, né, que lidamos com isso, audiências virtuais, começa o link dá erro, aí você não consegue chegar dentro do horário. E, sinceramente, quando o assunto é muito polêmico, que eu já sei que os moradores vão querer se expressar mais, enfim, eu prefiro fazer ela presencial. Porque online, às vezes, você acaba perdendo o controle, o morador fala que ele não conseguiu falar, que não foi dada essa oportunidade. Isso pode gerar até uma nulidade. Então, quando eu sei que é muito polêmico, eu já prefiro fazer presencial e resolver ali. O olho no olho é melhor do que qualquer situação, né? Exato. Eu gostei dessa medida porque... inclusive para resolver questões mais complexas, né? Começa a assembleia com o número de pessoas que estão ali e há a possibilidade de manter esta assembleia aberta por um prazo, né, de até 60 dias, de 90, até 60 até dias. 60 dias. Isso é excelente. Vai colhendo a assinatura de todos ali pelo aplicativo ou na própria administração ali, né? A gente tinha muito problema, precisava fazer alguma alteração de convenção. Nunca conseguiu o quórum. Agora é muito mais fácil, entendeu? Você deixa ela aberta no tempo, ela prorroga pelo prazo de até 60 dias. A gente já deixa definido em ata que, por exemplo, vai ser possível a votação através de aplicativo ou formulário de votação. Sim. E aí o próprio síndico, com a ajuda da administradora, vai atrás desses moradores para colher as assinaturas e acaba conseguindo quórum. Antes era uma coisa bem mais difícil de ser alcançada. Remarcava assembleias. E muitas vezes acabava não conseguindo fazer a alteração por falta de quórum mesmo. Sim. Até no assunto ainda do Covid, teve um avanço muito grande em mercadinhos dentro do condomínio, lavanderia, máquina de cerveja e etc. Mas tem condomínios que ainda não deixam esse tipo de serviço. O que você vê? Isso daí é bom para o morador? Por que tem condomínios que não têm esse interesse? É questão financeira por trás? O que você acha? Eu adoro.
Eu estava conversando com o presidente, eu moro numa associação, eu estava conversando com o presidente da associação, ele até comentou, o seu filho é o que mais usa o mercadinho. Eu acho super prático, eu moro numa associação de lotes, enfim, que fica um pouquinho distante, então, para mim, é excelente, muito prático. A maior parte dos condomínios está implantando esse tipo de mercadinho. Eu sempre oriento que se faça uma assembleia e coloque a implantação em ata, a aprovação em ata. E não vejo nenhum problema, nenhum tipo de prejuízo. Até mesmo porque, geralmente, esses mercadinhos ou geladeiras, enfim, eles pagam um percentual das vendas para o condomínio ou, pelo menos, toda a despesa de energia é suportada pela empresa. Então, eu não vejo nenhum prejuízo. Não vejo por que não colocar, acho que é uma facilidade. É até vantajoso, se for ver. Exatamente. Às vezes a pessoa tá lá com um macarrão no fogo, esqueceu o molho. Faltou tomate. Lá, compra no próprio condomínio, não precisa sair, não se expõe a risco de um assalto, né? A violência, né, da cidade. E tá tudo ali certinho. Praticidade, né? Tendo um contrato amarradinho, né, com amparo jurídico aí, não tem muitos problemas quanto a isso. Eu queria voltar num ponto relacionado à questão da administradora de condomínio. Nos procuram muito para questões de condomínio para tratar a respeito disso, da omissão das administradoras na resolução de problemas atinentes aos condomínios, né? Você mencionou essa questão da atenção individualizada para os condomínios, os síndicos e tudo mais. A gente percebe que, além dessa omissão das administradoras, elas pecam também na questão do serviço em si que é oferecido e também dos custos, né? O que diferencia hoje nessa questão da concorrência entre as administradoras, para além dessa questão da atenção individualizada que pode ser ofertado para os condomínios hoje? Em relação a que você fala? A competitividade mesmo, deles saberem se nortear, o que é uma boa administradora, o que não é. Eu acho que o principal ponto, sem dúvida, é mesmo essa parte do atendimento. Essa é a parte mais carente no mercado hoje em dia. Porque os síndicos, muitas vezes, eles se veem sem amparo e acabam, muitas vezes, tomando atitudes erradas por falta de conhecimento. Então, eu realmente acho que essa parte do atendimento é o principal diferencial. A questão de aplicativo, hoje é muito mais fácil você ter as pastas de prestação de contas online, disponibilizada para todos os moradores. Isso gera uma maior transparência. A entrega dessas pastas no menor tempo possível, porque tem o fechamento e muitas das vezes algumas administradoras demoram 2, 3 meses para fazer a entrega das pastas. Então, perde essa imediatividade. Até você ver, foi paga uma conta errada, foi paga uma conta em atraso. Ela já foi paga há 3, 4 meses atrás. Sim. Então, já teve o prejuízo para o condomínio. Então, essa parte de tecnologia, eu acho que com certeza também é um diferencial bem importante para ser analisado. Entendi. Eu voltei nessa questão, inclusive, até para poder você tocar nessa questão da atenção individualizada e para dizer também que novos profissionais que estejam querendo se inserir no ramo do direito condominial podem começar tendo em vista que há um mercado em ascensão para que essas pessoas entrem. Inclusive com consultorias individualizadas. Por exemplo, eu como um advogado individual não preciso necessariamente ter uma administradora para poder atuar. E aí já partindo para a próxima pergunta, quais são os tipos de atuações jurídicas que o profissional do direito condominial hoje pode oferecer para os condomínios? Seria o consultivo e o contencioso. Antes da administradora, eu já fazia consultivo para diversos condomínios. Eu comecei como consultivo para os condomínios e é uma figura assim, indispensável. Um condomínio de maior porte é muito complicado se tocar sem uma assessoria jurídica. Sim. Porque as demandas elas são diárias. Uhum. E, além disso, contencioso. Um funcionário que entrou com uma reclamação trabalhista, um vizinho que se sentiu prejudicado por alguma atitude do síndico, que processou o condomínio. Seria, então, a parte consultiva, que é a principal, e o contencioso para as ações pontuais. Qual que é a pergunta que todo síndico, aí, a maioria, traz para vocês de problema? Que a maioria dos condomínios tem problema. A questão do cachorro. Sem dúvida. A questão do cachorro é a que gera mais demanda. E, a principal atividade é a análise de contratos.
Eu tenho uma pergunta relacionada à questão da execução na parte jurídica. A gente sabe que um dos problemas que existem também, né, voltado para condomínio é o calote, né? A questão A inadimplência. a inadimplência do condômino ali. Nessa situação específica, o que é mais vantajoso para o condomínio, uma vez que já está insustentável aquela situação e ele não quer ter um dispêndio jurídico, né? Porque tem toda a questão das custas e tudo mais, para poder constituir aquele débito, enfim. Para poder minimizar os riscos ali e ele receber, né, aquele condomínio. Hoje em dia, está muito comum a figura da garantidora. Alguns condomínios hoje, eles não vivem sem essa figura da garantidora. Tem condomínios que chega a ter uma inadimplência de 40%. Então, ele não consegue pagar sequer as despesas ordinárias com essa inadimplência. Então, a garantidora ela vem para garantir o crédito, fazer o depósito mensal de toda a receita do condomínio e depois ela cobra dos inadimplentes. Então, acaba não sobrando para o condomínio ali. Acaba sobrando para a garantidora que... Exato. Dependendo do perfil do condomínio, é indispensável essa contratação. Alguns condomínios optam por fazer a cobrança com a assessoria jurídica contratada, só que aí ele tem as despesas de custas, processuais, Sim. enfim. Então, é importante ter um bom seguro, né? Nos condomínios também, né? Com certeza. Quando a pessoa vai comprar um novo empreendimento, ela normalmente, né, o vendedor ali querendo vender, convencer, não, o condomínio aqui vai ser R$400. Tem alguma forma dessa pessoa avaliar mesmo, que assim, de uma forma bem precoce, né, mas quanto seria um condomínio naquele lugar? Ela cota com os outros empreendimentos perto ou equivalentes que já tem um condomínio formado para ter uma noção de preço do local? É bem difícil fazer essa análise. Ele teria que solicitar uma previsão orçamentária que em fase de implantação, antes da primeira assembleia, não vai existir. Então, ela consegue ter uma estimativa. Olha, o condomínio ele vai ser em torno de X. Mas dependendo das escolhas, por exemplo, vamos ser funcionários próprios ou terceirizados, ou vai ser portaria remota, enfim, isso vai fazer a taxa de condomínio variar muito. Falando de taxas, alguma coisa desse sentido, quando vocês pegam um condomínio novo, então sua administradora vai assumir, é normal ou é possível a administradora antiga estar cobrando algo ilegal, algo errado, ou isso não acontece muito? Não, isso não acontece muito. O que acontece? A gente faz toda a análise de contrato. Muitas das vezes, eles têm contratos que estão com valores muito elevados. E a gente consegue diminuir o valor desse contrato, o que acaba gerando uma economia. E aí, na próxima Assembleia de Previsão Orçamentária, isso é apresentado para os condôminos e muitas vezes a gente consegue reduzir o valor da taxa. Ou às vezes uma multa, né, que está ali prevista também num valor elevado. Sim. Acaba tirando, né? Dá para negociar com os prestadores, enfim. Exato. Aí entra também aquela questão consultiva, né, que você falou, Exato. do advogado. E assim, a gente consegue reduzir bem, fazendo essa gestão de contratos. Entendeu? Não é que tem alguma coisa errada, uma cobrança indevida. É gestão de contratos, negociação para diminuir o valor do contrato. Entendi. Indenizações trabalhistas, acho que é um medo muito grande dos condomínios, né? Um funcionário antigo entra com processo, milionário talvez. É uma coisa que impacta muito no dia a dia dos condomínios ou acaba sendo uma exceção, um caso peculiar? A gente tem bastante caso, tem bastante reclamação trabalhista. Uma questão bem importante, a gente tem muitas questões, demandas trabalhistas de indenização por danos morais, porque o funcionário ele foi destratado por algum morador. Eu tenho um caso em específico que o morador agrediu o funcionário da portaria. E ele entrou com uma reclamação trabalhista contra o condomínio, pedindo uma indenização por danos morais altíssima. É interessante falar E a isso, responsabilidade é do A condomínio. responsabilidade é do condomínio. Que, claro, depois pode entrar com uma ação de regresso contra o condomínio. Sim. Mas é do condomínio. Inclusive expulsá-lo, né? A gente Por entra naquela ser questão um condomínio ser antissocial. Bacana. É interessante falar isso. Muita gente, com certeza, não tinha essa noção, né? O morador vai causar um problema para todos os moradores. Todos os moradores. E isso não é um caso isolado. Isso é até mais comum do que a gente imagina. A gente acha que, por se tratar de direitos trabalhistas,
apenas as verbas salariais que não foram pagas ali são um problema, de fato, para aquela empresa que é o condomínio, apesar de não ter fins lucrativos, né? Mas é uma empresa, tem um CNPJ e tudo mais, e tem funcionários ali. E que muitas das vezes o condômino ele acha que a pessoa está ali na obrigação de fazer o que ele quer. Exato. Você está aqui para me servir, eu que pago o seu salário, então você tem que fazer o que eu mando. E acaba partindo para outro nível, né, de inclusive violência, agressividade e tudo mais, né, que gerando esse passivo trabalhista aí que envolve, né, a questão moral. E muitas das vezes o funcionário está ali só para fazer o serviço dele. A determinação do próprio síndico, olha, você não pode permitir a entrada sem a devida identificação, enfim. Ele está fazendo o correto, ele está seguindo o que foi determinado a ele. E muitas das vezes o morador não aceita. Sim. É bem complicado. O que a doutora falaria para um estudante de direito, um advogado recém-formado que quer trabalhar nessa área? Qual que é uma característica que esse tipo de profissional tem que ter, uma peculiaridade da área? Eu acho que um perfil mais pacificador, buscando sempre a solução dos conflitos de uma maneira mais amigável, não tanto combativa, porque se a gente for judicializar tudo, a vida condominial não vai andar. Mas é uma área muito boa, muito rica, que tem campo para todo mundo. Não pode ter preguiça. Legal que ela falou, porque o perfil é bem diferenciado das pessoas que a gente Diferente. convida para vir, né? Não, eu pensei assim, se cair alguma coisa de condomínio, meu sócio que é o pacificador, gente. Eu não consigo, eu sou combativo. Vou brigar com todo mundo. A gente traz pessoas aqui para o nosso podcast que muitas das vezes dá ênfase na questão da coragem, de você ser combativo, de você não ter medo. Nessa situação específica, eu não vejo diferença nenhuma nessa questão da coragem, de você ser pacífico, né? De você manter-se numa posição que não é de covarde, né? Mas numa posição pacificadora mesmo, né? De você resolver na conversa, de você administrar a situação e que muitas das vezes eu me arrisco a dizer que diminuiria drasticamente os processos no Poder Judiciário brasileiro se isso fosse tomado como exemplo nas mais diversas áreas do direito, não só no direito condominial. Com certeza. Só tenho a parabenizar a doutora pelo excelente trabalho. Com certeza, porque assim, numa assembleia, você está à frente do condomínio todo e muitas vezes com problemas ali que o morador vai ser ríspido e etc., você tem que ser forte, firme, mas você não quer gerar nenhuma demanda, não quer piorar a situação. O seu trabalho ali é bem complicado, é bem tênue a linha, né? Claro que, assim, muitas das vezes a gente precisa se impor, não pode deixar, porque senão a coisa foge do controle. Mas se você já chega com um perfil mais combativo, agressivo, você já gera uma animosidade entre as pessoas que ali estão, então elas tendem a ficar mais nervosas e a coisa desanda. Então, se você chega, calma, pessoal, olha, todo mundo vai poder falar, nós vamos ouvir todo mundo, um por vez, todas as informações aqui, elas são muito importantes, todas as opiniões. A pessoa já dá aquela respirada, ela já vai falar com você de uma forma mais calma. Muitas das vezes, um problema que parece enorme, você dá uma sugestão, ela já fica mais tranquila. Eu lembrei, fugindo um pouquinho do tema, mas eu lembrei que na Polícia Militar tem um programa, chama Programa Vizinhança Solidária, que você pega, às vezes, quarteirões ou um bairro, dependendo, e aqueles moradores são como se fosse um condomínio. Então, Sim. Tem assembleia, tem ata, e o policial vai estar à frente ali para poder responder. Quando eu ia, nossa senhora, era um morador. Porque o policial me deu 3 vezes multa de celular. Falei, você passou 3 vezes o celular? Passei. Passar a quarta vai levar. Era só assim. Falei, gente. Só lambada. Só pau. Esse final de semana até foi interessante. Eu tava conversando com um síndico muito querido. Daí ele falou assim: você parece um poodle tão calminha, mas na hora que precisa, você é um pitbull. É sobre isso que é ser advogado. É você saber o momento certo de agir. Se você não souber o momento certo de atuar ali, você perde o time. Você acaba tendo um alvo na tua cara ali
E as pessoas começam a te bombardear mesmo. Tem que manter o controle, Exatamente. né, os ânimos ali das pessoas. E quando a gente tem esse feeling, né, de perceber, a gente vai tomando as rédeas da situação ali e faz com que o negócio seja como se fosse uma sessão de terapia. Vamos todos respirar. Eu penso até em fazer psicologia justamente por isso, para ajudar nessa parte da... Com certeza, agregaria muito mais, né? É interessantíssimo. E Porque muitas das vezes eu sinto que eu estou fazendo um papel de psicóloga. A pessoa, ela só quer ser ouvida. o advogado já tem Já essa, tem isso. isso nato, né? Mas com certeza nesse tipo de situação é dançar conforme a música, né? Exato. É. Mas não deixar se levar totalmente também, né? Sim, É sim. bem... Tênue essa isso, diferença. é difícil, né? É que nem audiência, né? Às vezes estamos ali de forma mais pacífica, aí vai vendo que a corda tá do nosso lado, a gente Acelerar. começa a puxar. Que nem tivemos uma audiência que o juiz mutou a parte contrária. Na hora que ele fez isso, nossa, nós pulamos na mesa porque aí a bola tava com a gente, né? Então, assim, você tem que ser calmo até... Não, tá na minha vez? Então é agora. Estratégico. Teve uma cliente ontem que mandou uma mensagem para mim aos 45 do segundo tempo. Doutor, eu tenho uma audiência amanhã, pensão alimentícia, mas eu vou concordar com tudo que ele falou. Ele é pai, tem mais de 40 anos, né? E eu só quero que ele seja presente. Aí eu falei, tá, me passa a senha do processo que eu vou ler. E eu li assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito que ela vai concordar com tudo isso. Falando sobre guarda unilateral para ela, mas que não estava regulamentando as visitas, né, de forma correta, pensão alimentícia num valor abaixo. E aí eu fui falar com ela, falei, você vai concordar com tudo isso? Ela falou, eu tô cansada, eu só quero paz. Eu falei, eu acho que você não precisa de paz, você precisa de um bom profissional para poder te orientar, porque você está desorientada. Com certeza. E aí já desabafou, e aí entra naquela questão do psicólogo. E aí você vai acalmando a pessoa e fala, não, calma, vamos por aqui que a gente vai te ajudar. Ela falou, eu preciso de você mesmo. No final das contas, o cliente, o condômino, o síndico, acaba reconhecendo que pela força ele não vai conseguir, mas pelo conhecimento a gente resolve qualquer coisa, Com né? certeza. E essa ajuda, ela acaba transformando o cliente em amigo. Uhum. Eu tenho uma amizade pessoal com muitos dos síndicos, mesmo os que eu só faço assessoria. Porque ele se sente, ele confia em você e ele vê que você Acolhidos, né? Acolhido, com certeza. Doutora Laís, você ia agradecer? Não, pode agradecer. Não, depois dessas filosofias aqui, né? Eu quero agradecer muito, aceitar o nosso convite. É uma amiga de longa data. Ficamos Sim. muito felizes mesmo de tê-la conosco. É um papo muito bom, muitas polêmicas, vários cortes. E muito obrigado, as portas estão abertas. Com certeza a gente tem muitos temas aqui para debater. Vamos, em outra oportunidade, contar mais histórias. Eu quero agradecer também. Eu tenho um à carinho muito vontade. especial, nós já trabalhamos juntos também. E foi uma honra recebê-la aqui. Tenho certeza que o pessoal aí do outro lado também tem muitas outras dúvidas que precisam ser discutidas e com certeza você vai voltar aqui para um episódio 2 Com para a gente certeza. continuar esse bate-papo. Eu que agradeço, muito obrigada. Vocês são uns queridos. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza a gente vai voltar para um próximo bate-papo. Obrigado, gente. Esse foi mais um Papo de Lei. Obrigado, um abraço.